Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Espero que vocês estejam bem. Vamos lá, né? Vamos para mais uma aula neste segundo trimestre de 2025. Estaremos hoje com a lição número 5 da revista da CPAD. Estaremos falando sobre a verdade que liberta. Nesse segundo trimestre nós estamos estudando sobre o verbo que se fez carne. Aulas muito importantes, meus irmãos, muito importantes mesmo. Mas vamos direto ao assunto, temos muito o que falar e muito o que aprender a respeito deste assunto. Muitos acham que sabem, mas precisa de muito esclarecimento a respeito disso. Vamos lá então. E nós podemos iniciar aqui dizendo que já desde cedo, desde lá na queda do Éden, o ser humano viveu em meio a muitas dúvidas, foram atacados de diversas formas pelo maligno, né? Esses confrontos, meus amados, eles vinham, e muitas vezes eu posso até dizer assim, que vinham através do próprio ser humano, né? Devido ao quê? Devido aos costumes que se tinha, devido às incertezas, devido a dúvidas também de comportamento, né? E durante todo este percurso, durante todo este caminhar, aí o pecado e o erro, ele cada vez mais ele foi posto na nossa vida, assim, na vida do ser humano, como relativo, né? Relativo, alguma coisa relativamente normal. Você vê que o mundo hoje convive com tudo isso de uma maneira muito comum, muito normal, né? Isso, inclusive, vindo através de alguns pregadores, né, que dizem que se o pecado não fosse bom, não se cometeria esse pecado, e isso leva um pouco de conforto para certas pessoas com a mente um tanto quanto deturpadas no assunto, né? E hoje além de outras coisas, também por isso que se peca. Por quê? Porque se relativiza muito o pecado, o mundanismo está muito acerbado nos nossos tempos de hoje. Muitos vivem, meus amados, como se não houvesse amanhã, né? Vivem ali uma vida inconsequente, vista por muitos, inclusive, como uma vida normal. Para eles é uma vida normal. Fazem o que querem, como querem, alegando que Deus é amor e que os pecados já foram perdoados. É desta maneira ou não é? É assim. Quando, meus irmãos, na verdade, Deus, ele é justiça. Eles dizem que Deus é amor e já resolveu tudo, está tudo certo, os pecados já foram perdoados, nós não temos mais nada a temer, mas eles precisam entender, e é o que nós vamos entender hoje, é que Deus, ele é justiça. É claro que essa justiça divina, ela se ramifica em misericórdia, em verdade, em amor, em paz, em longanimidade, porém sempre serão usados, vejam bem, meus amados, sempre serão usados através da medida da justiça divina. Por quê? Porque Deus, ele irá julgar segundo o procedimento de cada ser humano, de cada um de nós. Salmos 89:14 diz exatamente isso: a justiça e juízo são a habitação do trono de Deus. Misericórdia e verdade irão diante da tua face. É assim. E hoje, meus amados, tentaremos deixar claro aos irmãos esta realidade, tentaremos expor tudo isso aos irmãos. Nós veremos as consequências de uma vida em pecado e também de uma vida em santidade, conforme ensina a Escritura Sagrada. Lembrem-se que nós aqui trabalhamos única e exclusivamente com a Escritura Sagrada. Trazemos alguma coisa da historicidade, da teologia, mas para acrescentar e convalidar mais ainda a Escritura Sagrada. É desta maneira. Nós veremos, meus amados, hoje a consequência desta vida em pecado destruindo o ser humano. Ao passo que
viver uma vida em santidade vai nos levar para a eternidade ao lado de Jesus. O texto áureo, ele apresenta João 8:32, que diz que nós conheceremos a verdade e essa verdade ela irá nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É assim que trata o nosso texto áureo. Amados, somente, vejam bem, somente quem de fato se predispõe a buscar e ser discípulo de Jesus é que manterá um estilo de vida santo, verdadeiro, em comunhão com Ele, em comunhão com os irmãos. Nós não podemos, meus irmãos, nos dar ao luxo de apenas acharmos alguma coisa, sabe? Porque a eternidade e o nosso relacionamento com Deus está em jogo nessa situação, nesses pensamentos que nós temos. Nós não podemos brincar com esse tipo de relação. A relação com Deus é uma coisa muito séria. É uma coisa muito séria, é a nossa eternidade ao lado de Deus que está sendo posto à prova com tudo isso. Deus, meus amados, Ele nos criou para que nós pudéssemos, né, viver esta liberdade que torna a nós, ela volta a nós. Quando eu falo torna a nós, eu quero dizer que ela volta a nós através de Jesus, porque nós já tínhamos essa liberdade quando Deus nos criou, né? Porém, lá no Éden, meus amados, influenciados, nós perdemos essa liberdade. Por quê? Por causa da desobediência, por causa do egocentrismo que foi proposto ali pelo próprio diabo. É desta maneira, pela serpente, como nós vemos nas Escrituras. E a partir daí nós vivemos esta consequência. Vivemos esta consequência. Alguns sentados confortavelmente sobre os enganos materiais existentes que vêm a todos, né? E outros já lutando contra isso tudo. Meus irmãos, permita-se ser resgatado por Jesus, o Cristo. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. A palavra viva que te lava, a palavra que te redime e que te liberta dos caminhos pecaminosos. É isso que nós iremos aprender neste dia de hoje. É isso que nós estaremos tratando com os irmãos nesta aula. O texto sugerido está em João 7, de 16 a 18. São 3 textos aqui separados, eu vou tratar separadamente, depois nós faremos um apanhado geral para tentarmos levar aos irmãos todo este conhecimento. Então, o texto de João 7, 16 a 18, ele deixa claro que o ensino e o exemplo de Jesus é o princípio básico do cristianismo, porque ele apresenta a doutrina de Deus, ele ensina que o mundo tenta relativizar a moral e a justiça divina. Porém, nós vemos que em Jesus, meus amados, não há qualquer falsidade, porque ele é a verdade, não há engano nenhum nele. Ele é de fato a verdade. Apresenta também, como texto para nós analisarmos, os versículos 37 e 38, meus irmãos. No versículo 37 e 38 mostra que ali no último dia da festa dos tabernáculos, né, Cristo se apresenta como a rocha de onde flui água salvadora. Isso nós vemos lá em Números 20, versículo 2 e 3, 1 Coríntios 10, 4 também apresenta desta forma. Essas passagens, meus amados, nós não podemos deixar de entender que são profecias da sua morte expiatória. Isso está lá em João 10, 34. Amém? Apresenta também, para que nós estudemos e demos uma analisada, o capítulo 8, do versículo 31 ao versículo 36.
capítulo 8, do versículo 31 a 36, ali deixa claro que o escravo ele não tem ligação de sangue com a família, mas o filho pertence a esta família para sempre. E se o filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres, diz o versículo 36. Só um adendo para os irmãos aqui, na época de Cristo, os filhos, ao atingirem a maioridade, eles tinham o direito de libertar o escravo. Era desta forma. E é desta forma que apresenta também o texto para nós. Aqui, meus irmãos, Jesus confronta os filhos de Abraão, mas também confronta os filhos do diabo, que estavam todos ali, né? Esses são aqueles que são qualificados como os escravos. Os filhos de Abraão, ali eles buscavam vantagens raciais por serem herdeiros de Abraão. E os filhos do diabo, que são aqueles que falavam mentiras e aspiravam até violência contra Jesus, que é a verdade que liberta o ser humano. Um discurso duro até mesmo para os seus discípulos quando ele fala sobre essas coisas. Como fica claro na exposição até o final ali do capítulo 6, meus amados. Não vou entrar em todo o contexto, senão a aula ficaria muito longa. Vamos pular algumas coisas, trazer algumas coisas a mais, acrescentar, mas vai ficar tudo muito claro, eu tenho certeza, para os irmãos. No capítulo 6 de João, versículo 51, Jesus ali falou sobre a carne como pão da vida, comparando um com o outro. E ali Jesus deixa claro que ele é o salvador das suas almas e que é através de uma fé viva e na confiança no seu sacrifício, que hoje nós sabemos que ele fez por nós, é através daquilo que eles teriam a vida eterna. E estão somente assim. Por quê? Porque é o Espírito, meus amados, que vivifica. A carne, meus irmãos, para nada se aproveita. Né? E não a carne não poderia ajudá-lo em absolutamente nada. João 6,63. O que nós precisamos deixar claro, meus irmãos, nesta aula é que o Filho de Deus, ou seja, Jesus, é a única verdade que te liberta da mentira, do engano e da depravação humana, ou seja, do pecado. E também a vivida naquela época pelos filhos de Abraão, que buscavam privilégios raciais e por serem da sua linhagem eles queriam ter vantagens, e também pelos filhos do diabo, né? Ou seja, aqueles que mentem e intentam violência ali contra Jesus. O diabo, todos nós sabemos que ele é o pai da mentira, não é verdade? Mas aí nós chegamos nos dias de hoje, meus irmãos. E aí, como é que nós estamos? Como é que está a nossa situação nesta relação com Jesus Cristo? Como é que está a nossa situação nesta relação com Deus, com as Escrituras Sagradas? Nós percebemos, meus irmãos, que quanto mais o tempo passa, mais nós sentimos a influência mundana no ser humano, mais nós somos atacados pelo mundanismo existente aí. Jesus, meus amados, na época, ele enfrentou a rejeição como filho de Deus, não só dos judeus religiosos, mas até mesmo dos seus próprios discípulos. Nós vemos isso na Escritura. Após ele falar a eles sobre a sua própria carne como pão da vida, lá em João 6,51, nós vimos que eles até sentiram um constrangimento nesta relação. Né? Até mesmo os discípulos ficaram assustados com aquilo tudo. Ok? Mas o que ele ensinava de fato ali, meus irmãos, com isto, é que eles deveriam reconhecê-lo como Salvador. Ele ensinava que se mantivesse nele uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé que levaria eles a
confiar no seu sacrifício de sangue. Ou seja, naquele sacrifício onde o seu corpo foi oferecido e o seu sangue foi derramado, meus amados, para que assim nós pudéssemos hoje receber a eternidade. É desta maneira. A verdade apresentada por João na Escritura não é um conceito como ensinam os dicionários. Olha o que eu falei aqui. A verdade apresentada por João na Escritura não é um conceito como ensinam os dicionários. Por quê? Porque a verdade dos dicionários ela tem variações. Numa cidade é uma verdade, em outra é mentira, em um tempo é uma verdade, no outro já é uma mentira. Nós estamos vendo muito isso aí hoje. A verdade que ele apresenta é com V maiúsculo. Não se esqueçam disso. É a pessoa de Jesus Cristo apresentada como a única verdade. E Jesus Cristo, meus irmãos, nós sabemos, ele não é relativo. Ele é absoluto, ele é verdadeiro, tanto no que faz quanto no que fala, como também naquele que ele é. Ele é Deus. E ele, como o Pai, ele não tem sombra de variações. Nós vemos isso aí em Tiago 1, no versículo 17. Porém, meus irmãos, alguns discípulos não entenderam e se foram embora. Ele tinha vários seguidores, muitos foram embora, à exceção dos 12 que foram escolhidos por ele. Está lá em João 6, 68, João 6, 68 e 69. Amados, ele foi rejeitado como filho de Deus, pois os homens buscavam o quê? Buscavam os milagres, como nós já falamos na aula anterior. Né? Eles não buscavam aquele que operava os milagres, eles buscavam os milagres, simplesmente isso. Nós vemos também que seus próprios irmãos o rejeitaram no transcorrer dos estudos que nós fizemos, os seus próprios irmãos, meus amados, o rejeitaram. Nós vemos isso no capítulo 7, vemos também aqui no capítulo 8, também nós vemos isso no capítulo 8. Então, meus amados, nós vemos que poucas pessoas estavam interessadas na pessoa de Jesus Cristo como Filho de Deus, como nosso Salvador. Eles queriam apenas os milagres. Ele foi rejeitado como filho, meus amados. Olha que absurdo. Como pode uma pessoa enxergar os milagres, as coisas que ele fazia e rejeitarem ele? Não cabe isso dentro do meu coração. Não dá para entender esta relação. Os seus irmãos, meus amados, os seus irmãos o rejeitaram. Jesus, ele aproveitou ali, meus amados, a festa dos tabernáculos para falar publicamente do seu ministério aqui na terra. E ali alguns até concordavam, né? Mas havia também aqueles que se tornaram antagonistas do que ele apresentava, discordaram e o confrontaram. Confrontaram as suas doutrinas ali duramente. E vejam, meus irmãos, que ele estava operando curas e operando milagres, mas o seu discurso afastou, como eu acabei de falar, inclusive os seus irmãos que não creram que ele era filho de Deus. Isso está em João 7, no versículo 5. Mas seus irmãos o orientaram assim mesmo, amados, diante da possibilidade da sua prisão e morte, que ele fosse para a Galiléia, que ele saísse dali. Isso nós vemos em João 7, versículo 3 e 4. Ocorre que, como consequência, inclusive ali depois do episódio da mulher adúltera, que nós vamos falar um pouco também dela, inclusive depois desse episódio, onde Jesus mostrou a eles os pecados em suas consciências, eles ficaram mais decididos ainda a prendê-lo e a matá-lo. Aí é que causou revolta, quando eles foram confrontados em seus pecados. Inclusive, nessa oportunidade, Nicodemos tenta ali defender ele, mas Nicodemos foi constrangido também. Jesus, ele andava, curava e pregava pela Galiléia,
e devido ao quê? Devido às ameaças sofridas ali na Judéia. João 7:1 menciona esse assunto. Porém, também na Galileia, a sua mensagem foi rejeitada, meus irmãos. Na Galileia também foi rejeitada pelas autoridades. E como vimos, né, até muitos discípulos que estavam ali o seguiam, o rejeitaram. João 7:20 e João 7:32 nos fala sobre esse assunto. Ficou ali apenas os 12 escolhidos por ele. Ocorre que nós temos também outra coisa. Ele também já sabia que um deles se afastaria, ou seja, Judas Iscariotes. Isso está lá em João 6,64. Ele já sabia também que ele seria traído. Amados, no sermão pregado em Cafarnaum, onde ele fala da sua autoridade divina, sobre a importância da fé, sobre o poder de cura e a necessidade do arrependimento, quando ele fala sobre isso, essa foi a essência da sua pregação. Nós podemos ver isso através do texto de João 6,35, que diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Ele fala dessa maneira, então nós já vemos a essência da sua pregação. Com essas palavras, amados, Jesus mostrava que as necessidades espirituais eram muito mais importantes do que as necessidades físicas. Porém, não o ouviram. Não creram em suas declarações de que ele era o Filho de Deus e que ele já existia desde a eternidade. Nós vemos isso em João 8:58. Também na multiplicação dos pães, meus amados, o povo não viu a verdadeira mensagem por trás desse milagre, porque o que buscavam de fato eram apenas os milagres. Como digo sempre, meus irmãos, eu costumo falar muito isso, hoje também muitos querem sentar e esperar que Deus faça. Querem sentar acomodados e receber apenas isso. São como alguns, vamos dizer assim, são como filhos birrentos que dizem: eu não pedi para nascer, portanto me sustente. Vamos colocar dessa forma. Não sei se seria isso, mas é mais ou menos isso. Me sustenta, eu não pedi para nascer. Já falamos aqui, inclusive nas aulas passadas, sobre o maná, que era um alimento físico. Ok? Na aula passada eu acredito que nós falamos sobre isso. Então hoje o nosso assunto, o assunto da nossa aula de hoje, é o alimento espiritual. É o alimento que supre consequentemente também o físico. Mas nós estaremos falando sobre o alimento espiritual. Nós já vimos isso em João 6:35. Ok? Já vimos em João 6:35 isso. Jesus, meus amados, embora toda a rejeição e o perigo pelo qual ele passava, ele volta a Jerusalém para a festa dos tabernáculos, como nós já mencionamos. João 7:2 nos fala sobre isso, porque ele sabia que a sua vinda ao mundo era para salvar os pecadores, meus irmãos. Olha, ele sabia que a vinda dele para o mundo era para salvar os pecadores. Eu repito, então ele vai nos libertar do quê? Dos nossos pecados, da nossa má intenção, meus amados. Portanto, nada o faria sair da dependência da vontade de seu Pai. Isso é declarado em João 18:29 e fica muito claro. Ele sabia que o seu tempo ainda não era chegado, mas estava próximo. O tempo em que ele deveria se entregar nas mãos inimigas, para que se cumprisse a justiça divina sobre o Cordeiro Imaculado, que liberta os homens do pecado, meus irmãos. É muito direta a relação dele com a libertação do pecado. Como vemos lá em Mateus 20:18, onde ele diz: eis que nós subimos para Jerusalém e o Filho do Homem será traído aos principais sacerdotes
e aos escribas, e eles o condenarão à morte, o seu sacrifício pelo nosso pecado, pela nossa justificação. Percebemos assim, meus irmãos, ser esta a última viagem que ele faria para Jerusalém, onde ele ali desejou passar aquela última Páscoa com os seus discípulos. Jesus, meus irmãos, ele seria o Cordeiro Pascual da humanidade. Mas nem mesmo os seus discípulos mais próximos conseguiam entender o porquê do porquê, né? Vamos dizer assim, o porquê do Messias ser humilhado e morto. Por quê? Porque as profecias, elas apresentavam ele como um grande libertador, maior até mesmo do que Moisés. Isso fica muito claro. Amados, tudo isso só fez sentido mesmo para eles após a sua morte e a sua ressurreição. A ressurreição do Jesus, homem, corpo, conforme está lá em Mateus 28:6. E assim ele cumpriu com eficiência o seu papel de filho de Deus, não se deixando dominar pelo medo humano. Então ele, como homem, ele não se permitiu dominar pelo medo. Meus irmãos, Jesus se ocultou do assédio do povo por um tempo, por um período ali, mas na metade da festa, entendendo que a vontade do Pai chegara em seu ponto culminante, ele subiu ao templo e começou a ensinar, dizendo que o ensino não era dele, mas sim daquele que o havia enviado. João 7,16 fala dessa maneira. E assim houve ali discórdia, o que o tornou o personagem principal daquela festa das cabanas ou do tabernáculo. Seria ele um impostor? Podemos dizer isso? Seria ele um profeta? Ou ele falava a verdade sobre a sua origem? Isso é que pairava no ar naquela época. Não é verdade? Ele estaria falando a verdade sobre a sua origem? E ali no templo, no pátio do templo, meus amados, foi questionado. Ele foi questionado por seus inimigos sobre algumas declarações que ele fez. Ocorre que na manhã seguinte, ao vê-lo ali junto a uma pequena multidão no pátio, aí eles trouxeram a mulher adúltera que eu falei com o senhor, que nós mencionamos, e está lá em João 8, de 3 a 5. E aí eles a acusaram de ter pecado. Os escribas e fariseus tentaram fazer isso e levá-lo com isso a ir contra a lei de Moisés. Só que ali já existiam muitos erros. Levaram apenas ela, cadê a outra pessoa que tinha tido com ela a conjunção? Então o intento deles realmente era prejudicar a Jesus. Eles queriam ali uma ordem para não apedrejá-la, porque ele pregava o perdão. Eles queriam uma ordem para não apedrejá-la, e isso seria uma maneira de acusá-lo diante do povo. Agora, a resposta de Jesus, ela veio através de um confronto moral com relação a eles, que eu inclusive já comentei. E veio assim: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. João 8, 7 apresenta isso. E como vimos, e eu já falei para os irmãos, a consciência acusava a cada um deles naquele local. Então, por fim, restou apenas Jesus e a acusada. E ele pergunta a ela: onde estão os seus acusadores? Aí ele fala: vá, nem eu te condeno, vá e não peques mais. E assim aconteceu, meus amados. Amados, Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Ele é a palavra, ele é a água viva, ele é o pão da vida, ele é a espada, meus amados, que penetra no mais profundo do seu ser, lá no seu âmago, e nada fica escondido. Se você quer ser verdadeiramente libertado, abra o seu coração, busque-o de toda a sua alma.
Ele é a verdade. Jesus é a verdade. E ele só convive com a verdade. Quem tem a verdade em si declarada e exposta a Deus, vive uma comunhão com ele, meus irmãos. Há necessidade, como nós já temos estudado aqui, que se viva este novo nascimento, que você seja regenerado, porque ele é a verdade que liberta. Conhecer as Escrituras Sagradas, conhecer a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, entender a intenção, entender aquilo que ele nos apresenta, é isso que nos liberta, e nos liberta de tudo e em todos os sentidos. Ele vai libertar o pecador dos seus pecados. Ele vai libertar, vai libertar, vai nos libertar do nosso cativeiro. E o nosso cativeiro é esse mundanismo que está entregue ao maligno. Ele vai nos libertar do maligno. Essa é a verdadeira libertação que está em Cristo. Ele tira o peso que nós carregamos em nós do pecado. E ele assim nos leva pelos caminhos da justiça em uma santificação que vai para a eternidade. É desta maneira. Meus irmãos, busque a relação do Espírito Santo, a relação com o Espírito Santo na sua vida. Busque a regeneração, porque essa só vem através dele. É um novo nascimento apresentado ali a Nicodemos. Na verdade, é como falado com Nicodemos, é uma experiência espiritual. O novo nascimento é uma experiência espiritual que muda o nosso entendimento da realidade que nós vivemos. Isso nos dá liberdade para vivermos uma nova experiência através do conhecimento desta verdade que é Cristo. É desta forma, João 14:6 deixa claro, meus amados, que Jesus é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E que só se chega ao Pai através dele. Nós precisamos aprender e entender essas coisas. Isso é totalmente o contrário do dito popular, que usam muito por aí, que diz que todos os caminhos levam a Deus. Mentira, meus irmãos. Esta é a desculpa de alguns para permanecerem no erro, para permanecerem no pecado, para viverem confortavelmente da maneira que estão acostumados a viver. Praticam até alguns atos de bondade humana, claro, tentam com isto suprimir e levar até ao engano as pessoas menos preparadas, mas não adianta você ser bonzinho, você tem que ser justo. Você tem que ser justo, apenas isso. Meus irmãos, entendam que além do sacrifício salvífico, além do sacrifício salvífico, o Verbo ele se fez carne para nos dar um entendimento mais adequado sobre a divindade e sobre o seu poder. Ele nos traz também a informação sobre a nossa humanidade e a nossa pouca capacidade. E mostra que nós podemos vencer, porque como homem, ele viveu isso, ele sofreu, ele trabalhou, ele resistiu aos pecados, ele foi tentado e não cedeu. O que nos permite perceber, meus amados, que através de uma verdadeira entrega à verdade apresentada por ele, nós seremos libertos pela ação do Espírito Santo em nosso ser. João 8,32 nos diz exatamente assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É conhecer a Cristo, é buscar da sua palavra, é o conhecimento da Escritura. Não é você ouvir, não aprender e jogar fora, não é você ser uma visita constante na igreja sem aprender nada, não, é conhecer de verdade, é conhecer de verdade. E conhecereis a verdade de verdade,
e a verdade vai te libertar, é ela que vai te tirar do pecado, é ela que vai tirar desse mundanismo. Chegou a hora, meus amados, de mudar. Nós precisamos entender que a verdadeira mudança, ela flui de dentro para fora. Não é você se apresentar e vem de fora para dentro. Não, a verdadeira mudança, ela vem de dentro para fora. É a comunhão com o Espírito Santo, é a comunhão com Deus. É você se permitir ser tocado no profundo do seu ser. É se emocionar? Sim, mas é se emocionar com racionalidade, conhecendo de fato a verdade de Deus. É a ação do Espírito Santo que, habitando em você, te leva a buscar conhecer e viver de fato esta liberdade que é Jesus Cristo, que vem através dele, através do Logos de Deus, o seu Filho, Jesus Cristo, que é a verdade. Então, quando você ouvir novamente essa frase, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, você já está ciente que é conhecer a Cristo. Cristo é a verdade, é conhecer o Evangelho, é conhecer a Escritura Sagrada, é você realmente se permitir ser transformado de dentro para fora. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a todos, uma semana abençoada para toda a família, com muita saúde e paz. Muito obrigado pela participação de todos.